verso 172. Bihikari Sanyasi Karyetirtha Pariyatana Tanre Deki Bari Aishsedu Vichari Jana. Keshavachatri informou ao rei maometano que Chaitanya Mahaprabhu era um mendicante a viajar por diversos locais de peregrinação e que, sendo assim, apenas poucas pessoas vinham vê-lo. Javanito Marathani Karaye Lagani Tandahin Shaya Labhanakhi Haya Arahani. Keshavachatri disse: por inveja, teu servo maometano conspira contra ele. Acho que não deves interessar-se muito nele, pois não há vantagem alguma nisto. Pelo contrário, só sairás perdendo. Rajari Prabodhi Keshava Brahmana Pathana Chali Bharatari Prabhure Pataila Kahina. Após apaziguar o rei dessa maneira, Keshavachatri enviou um mensageiro Brahmana ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, solicitando-lhe que partisse sem demora. Dabira Kashere Raja Puchila Nibrite Voshanira Mahima Tenholagila Kahite. A sós, o rei indagou de Dabira Kasha, Srila Rupa Goswami, o qual começou a falar sobre as glórias do Senhor Chaitanya. Ye tomare rajadila ye tomara goshana tomara deshe tomara bagye jamila asina. Srila Rupa Goswami disse: a suprema personalidade de Deus, que deu a ti este reino e a quem tomaste por um profeta, nasceu em teu país devido à tua boa fortuna. Ele mesmo, com o ministro de Estado do rei, ele não fez essa média, não ficou com medo e ficou tentando botar um pano quente, que nem o Keshavachatri estava fazendo, com medo do rei perseguir o Sr. Chaitanya. Ele já começou a falar logo: aquele é o Dabira Kasha, mas é o Srila Rupa Goswami. A suprema personalidade de Deus, que deu a ti este reino e a quem tomaste por um profeta, nasceu em teu país devido à tua boa fortuna. Tomara Mangalavante Karya Siddhihaya Ihara Sirvade Tomara Sarvatra Ijaya. Ele não fez nenhuma média, não. Este profeta sempre deseja a tua boa fortuna. Pela graça dele, todos os teus negócios são exitosos. Claro, a suprema personalidade de Deus, né? Por suas bênçãos, serás vitorioso em toda parte. More kena pucha tumi pucha apanamana tumi naradipa hao vishnu anshasama. Por que me questionas? Melhor questionares tua própria mente. Por seres rei do povo, és o representante da suprema personalidade de Deus. Portanto, podes entender isto melhor do que eu. Tomara chite chaitanyere kaichihaya gyana tomara chite jailaya seita pramana. Assim, Srila Rupa Goswami informou ao rei que a mente dele poderia ser um veículo para ele tomar conhecimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Assegurou ao rei que tudo o que ocorresse em sua mente poder-se-ia considerar uma evidência. Rajakarreshu namoramane ilaya sakchat ishvara imihanahika sanshaya. O rei replicou: considero que Shri Chaitanya Mahaprabhu é a suprema personalidade de Deus. Não tenho dúvida quanto a isso.
Eta kahira jagela nidja abhyantare tabeda birakasha aila apanaraghare. Após ter essa conversa com Srila Rupa Goswami, o rei entrou em sua casa particular. Rupa Goswami, conhecido então como Dabirakasha, também regressou à sua residência. Significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Sem dúvida, o monarca é representante da Suprema Personalidade de Deus. Como se afirma no Bhagavad Gita, Savaloka Maheshwaran. A Suprema Personalidade de Deus é o proprietário de todos os sistemas planetários. Em todos e em cada um dos planetas, deve haver algum rei, líder governamental ou executivo. Supõe-se que tal pessoa seja representante do Senhor Vishnu. Em nome da Suprema Personalidade de Deus, o rei deve cuidar dos interesses de todas as pessoas. Logo, o Senhor Vishnu, como Paramatma, dá ao rei toda a inteligência para conduzir os afazeres governamentais. Por isso, Srila Rupa Goswami perguntou ao rei o que ele tinha em mente com relação a Sri Chaitanya Mahaprabhu e indicou que tudo o que o rei pensava sobre ele estava correto. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai, Krishnadas Kaviraja Goswami Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto, não é esse não, não é esse não, canto 7, capítulo 14, a vida familiar ideal, verso 39. Então não está na lousa, vou ler só, todo mundo só repete, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Drishtva tesham mito nrinam, Drishtva tesham mito nrinam, Avagyanatmanat Avagyanatmatan Nripa, Avagyanatmatan Nripa, Treta Dishu Harirarcha, Treta Dishu Harirarcha, Kriyayai Kavibikrita, Kriyayai Kavibikrita. Drishtva tesham mito nrinam, Avagyanatmatan Nripa, Treta Dishu Harirarcha, Kriyayai Kavibikrita. Tradução, vamos repetir, por favor. Meu querido rei, quando os grandes sábios, e pessoas santas, viram que no começo de Treta Yuga, o relacionamento mútuo tornava-se eivado de desrespeito, introduziu-se no templo a adoração à deidade, realizada com toda a parafernália. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Com
Como se afirma no Srimad Bhagavatam 12.3.52. Krite Jadjayato Vishnu Tretayam Jajato Makai Dvapari Paricharyayam Kalutadari Kirtana. Todo o resultado obtido em Satya Yuga através da meditação em Vishnu, em Treta Yuga através da realização de sacrifícios, em Dwapara Yuga através do serviço aos pés de lótus do Senhor, em Kali Yuga pode também ser obtido simplesmente cantando o Mahamantra Hare Krishna. Hare! Em Satya Yuga, todas as pessoas eram espiritualmente avançadas e não havia inveja entre as grandes personalidades. Pouco a pouco, entretanto, devido à contaminação material que surgiu com o passar das eras, relações desrespeitosas foram aparecendo mesmo entre Brahmanas e Vaishnavas. Na verdade, o Vaishnava avançado deve ser mais respeitado do que o próprio Vishnu. Como se afirma no Padma Purana, Aradhananam Sarvesham Vishnu Aradhanam Param. De todas as espécies de adoração, a adoração ao Senhor Vishnu é a melhor. O Senhor Shiva falou isso para Parvati. Tasmat parataram devi tadyanam samarchanam. E mais recomendada do que a adoração a Vishnu é a adoração ao Vaishnava. Outrora, todas as atividades eram realizadas para satisfazer a Vishnu. Porém, após Satyuga, começaram a surgir evidências de que as relações entre os Vaishnavas deterioravam-se. Srila Bhaktivinoda Thakura diz que Vaishnava é aquele que ajuda os outros a tornarem-se Vaishnavas. Exemplo de alguém que converteu muitos outros em Vaishnavas é Narada Muni, um Vaishnava poderoso que converte outras pessoas ao Vaishnavismo, deve ser adorado. Porém, devido à contaminação material, às vezes, semelhante Vaishnava exímio é desrespeitado por outros Vaishnavas menos expressivos. Ao verem essa contaminação, as grandes pessoas santas introduziram a realização da adoração à deidade no templo. Este processo, que começou em Treta Yuga, ganhou corpo em Dwapara Yuga, Dwapare Paricharyayam. Mas em Kali Yuga, a adoração à deidade está sendo negligenciada. Acontece que o canto do mantra Hare Krishna é mais poderoso do que a adoração à deidade. Shri Chaitanya Mahaprabhu mostrou o exemplo prático, pois não estabeleceu nenhum templo ou deidade, senão que introduziu largamente o movimento de Sankirtan. Portanto, os pregadores da consciência de Krishna devem dar mais ênfase ao movimento de Sankirtan, em especial, distribuindo cada vez mais literatura transcendental, distribuição do conhecimento, né? Isso ajuda o movimento de Sankirtan. Sempre que houver possibilidades de se adorar a deidade, podem-se estabelecer muitos centros, porém, de um modo geral, deve-se dar mais ênfase à distribuição das publicações transcendentais, pois isso será mais eficaz em converter as pessoas à consciência de Krishna. Harinama Sankirtana Ki! No Srimad Bhagavatam 11.2.47 afirma-se Acharyam eva haraye pujanja shadayaye hate natad bhakteshu chanyeshu sabhakta prakrita smrita.
Quem está muito fielmente ocupado na adoração à deidade no templo, mas não sabe como portar-se com os devotos ou com as pessoas em geral, chama-se Prakritas Bhakta ou Kanishtra Adhikari. Um devoto neófito, né? O devoto Prakrita, neófito, ainda está na plataforma material e, embora ocupe-se em adorar a deidade, não sabe apreciar as atividades do devoto puro. De fato, pode-se ver que, mesmo um devoto conceituado que presta serviço ao Senhor, pregando a missão da consciência de Krishna, às vezes é criticado pelos devotos neófitos, como aconteceu com Srila Prabhupada, né? Com Srila Prabhupada, até hoje está acontecendo. Srila Prabhupada foi criticado pelos irmãos espirituais dele, foi criticado por muita gente na Índia, fora da Índia, é criticado no Ocidente por pessoas ignorantes, é criticado até por alguém que recebeu a misericórdia dele. Só adquiriu esse conhecimento por causa da tolerância e da predisposição dele de aceitar qualquer coisa para dar Krishna para todo mundo. É triste isso, né? Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura descreve da seguinte maneira tais devotos: Savaprani Samanana Samartanam Avagyaya Spardhadi Matantu Bhagavat Pranatimaiva Patramityaha. Para aqueles que não conseguem dar a devida apreciação às atividades de devotos autênticos, a adoração à deidade é o único meio de eles obterem avanço espiritual. Ou seja, os devotos Prakrita Sahajas, os Prakrita Bhaktas, ainda tá bom, melhor que sejam assim, né? Melhor que sejam adoradores, ainda que farsantes, neófitos, ignorantes da deidade, do que não ser nada. Melhor. Melhor que eles rolem, caiam pelo chão, chorem, quando vem a deidade e tal, mas não estão entendendo nada. É puro sentimentalismo e show de bate. Mas é melhor assim ainda do que nada. Por quê? Porque a adoração tem força. A adoração, com o tempo, vai limpando o coração desse bobo e fazendo ele amadurecer, né? Tanto é verdade que aqui nós estamos ouvindo o que os santos sábios deliberaram. Por que o processo para a autorrealização na Treta Yuga é a adoração à deidade? Por quê? Aliás, começou na Treta Yuga. Esse processo de autorrealização ele é específico para Dwapara Yuga, para a Era do Cobre. Mas por que ele começou já na Era da Prata? Na Satya Yuga. Por quê? Porque a qualidade do ser humano já estava caindo, já estava degringolando, já estava começando a ter picuinha, inveja, discriminação, preconceito, impureza, né? Em Satya Yuga não, todo mundo era Sattva-guna, na bondade, todo mundo era bem centrado na bondade, então não tinha assim já, aparecendo paixão, vai aparecendo ignorância, vai degringolando o caráter do ser humano. Então o que eles falaram? Bom, vamos introduzir um processo de adoração para que essas pessoas parem de brigar e se purifiquem, né? Mas o processo para a autorização na era de Treta Yuga era a realização de sacrifício. Porém, essa realização de sacrifício, por já estar se desenvolvendo essa impureza, já não alcançava o mesmo objetivo. Os sacerdotes já estavam ficando contaminados, não iam conseguir, por exemplo, num sacrifício de animais, rejuvenescer o animal,
num sacrifício de animais, liberar um animal. Então como o Prabhupada fala, um sacerdote autêntico mesmo, se ele quiser fazer um sacrifício de animal mesmo nessa era, se é que existe, porque não tem, mas ele deve chegar no ouvido do animal e dizer assim: olha, como o processo para essa era não é esse, mas eu estou executando, eu vou te matar agora, eu vou te oferecer em sacrifício, mas na próxima vida você faz o mesmo comigo, tá? Aí ele pode fazer o sacrifício. Não é tão simples assim, dá para ver, né? Não é tão barato assim. Então isso só era permitido na Treta Yuga porque existiam sacerdotes qualificados, puros, para executarem sacrifícios com força, com poder. Por isso, assim como a meditação era o processo para a autorrealização na Satya Yuga, era do ouro, a execução de sacrifícios de animais era o processo para a autorrealização na Treta Yuga. E na Dwapara Yuga o processo é a adoração. Só que esse processo começou já lá na Treta Yuga porque, meu querido rei, quando os grandes sábios e pessoas santas viram que no começo de Treta Yuga o relacionamento mútuo tornava-se já cheio, eivado de desrespeito, pleno de desrespeito, introduziu-se no templo a adoração à deidade, realizada com toda a parafernália, para poder purificar já a turma. E esse é o processo que vem na era seguinte, estabelecido, que é o processo para a autorização de Dwapara Yuga, certo? Está dando para entender? Então, terminando aqui o significado de Srila Prabhupada. Para aqueles que não conseguem dar a devida apreciação às atividades de devotos autênticos, a adoração à deidade é o único meio de eles obterem avanço espiritual. O Chaitanya Charitamrita, Antya 7.11, diz claramente que Krishna Shaktivina Nahitara Pravartana. Sem ser autorizado por Krishna, ninguém pode sair pregando os santos nomes do Senhor. Entretanto, o devoto que aceita esta missão é criticado pelos neófitos, canistas adhikaris, que estão nas fases inferiores do serviço devocional. Tudo bem claro, Prabhupada? Para eles, a adoração à deidade é enfaticamente recomendada. Então isso é muito comum, a gente vê entre os devotos uma vida completamente assim, sem prática espiritual mesmo nenhuma, sem valorizar os Vaishnavas, sem valorizar Srila Prabhupada, a ponto de se entregar para a missão dele, mas só se fala de Dhamma sagrado, vamos para Jagannatha Puri no Ratha Yatra, só se fala de Vrindavana Dhamma, só se fala de Mayapur, vamos. Ninguém, como? Você não vai esse ano para Mayapur Dhamma? Você não vai? Mas melhor assim. Só que isso é neófito. Isso é neófito. Isso é tão neófito, mas tão neófito, é tão verdade, que se em Satya Yuga isso já estava degringolado, em Treta Yuga isso já estava degringolado, imagine em Dwapara Yuga. E imagine em Kali Yuga, que não tem processo para autorrealização, mas Prabhupada introduziu a adoração para dar força para os devotos. Prabhupada falou que ele estava introduzindo a adoração às deidades para que nós tivéssemos 2 trilhos para caminhar. Pancharatrika Vidi e Bhagavata Vidi. A adoração, que é Pancharatrika Vidi, de maneira adequada, de maneira deliberada por Narada Muni, os acharyas, o Narada Pancharatra, sem especulação, e a adoração, e o cantar do Mahamantra Hare Krishna, o pregar da ciência da consciência de Krishna, Bhagavad Gita, Bhagavatam, livro dos acharyas, como Rupa e Sanatana Goswami, e assim por diante, e tantos outros, que está da devoção, da instrução, Chaitanya Charitamrita, a vida do Sr. Chaitanya, que é o nosso exemplo de devoto perfeito. Isso aí tudo é Bhagavata Vidya, pregação.
Então, a regra e regulação, a adoração dá força. A deidade dá força para pregar. Mas não é o processo para essa era. O processo para essa era é abrir mão de qualquer coisa e pregar o cantar do Mahamantra Hare Krishna, ensinar as pessoas a cantarem Hare Krishna e ser um estrito cantor e seguidor do processo através da autorrealização, através do cantar do Mahamantra Hare Krishna. Isso é Bhagavad Vidya. E devotos neófitos não entendem isso sequer quando grandes personalidades estão fazendo, como Srila Bhaktisiddhanta na Gaudiya Mata, o mestre espiritual de Srila Prabhupada, que falavam para todos eles que tinha que ser feito isso e ninguém fazia. Ninguém fazia. A ponto de Srila Bhaktisiddhanta falar que você vai ficar aí só tocando sino dentro do altar, dentro do templo. Srila Bhaktisiddhanta falou isso. Deixa isso aí para os neófitos. Não seja neófito assim. Saia, vá e pregue. Porque para essa era, o processo é cantar Hare Krishna. Então ensine as pessoas a cantarem Hare Krishna. Ensine as pessoas a se autorrealizarem nessa era através do processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Srila Bhaktisiddhanta enfatizou isso. Aí, como a gente ouve hoje em dia na ISKCON, a gente já ouvia na Gaudiya Mata. Olha que era só peso pesado. Imagina os irmãos espirituais de Srila Prabhupada ali na Gaudiya Mata, falando com Srila Bhaktisiddhanta. Sabe o que é, Gurudeva? É que é difícil, está falta dinheiro, é uma dureza danada, não dá para imprimir livros, distribuir livros e pregar, porque é tudo muito difícil. Sabe o que Srila Bhaktisiddhanta falou? Vocês já têm o templo aí que eu construí, né? Esse templo está cheio de mármores caríssimos. Arranquem esses mármores, vendam os mármores do templo, peguem esse dinheiro, imprimam livros e distribuam livros. Olha, é chocante, não é chocante? Não é chocante? Eu vejo assim que é muito claro, é muito transparente. Não tem onde a gente se confundir, não tem onde a gente inventar pelo em ovo. Por que não? Porque Srila Prabhupada, isso que não conseguiam fazer, ele fez tudo. Ele fez. Ele ouviu a ordem de Srila Bhaktisiddhanta e seguiu estritamente. Ele introduziu no mundo o desejo do Sr. Chaitanya. Pritiviti yati jati nagaradigrama savatra pratyara haipimuranama. O Sr. Chaitanya queria que o santo nome nessa era fosse o processo de autorrealização, porque em Kali Yuga não tem processo de autorrealização, tem processo só até a Dwapara Yuga, que é justamente a adoração. Tem processo na Treta Yuga, que é a execução de sacrifício. E tem processo na Satya Yuga, que é a meditação transcendental, que só pode ser feito por pessoas que estão em alto nível de pureza. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Então, assim como todos esses itens ajudam no processo de Bhakti, no processo de servir, cantando, cantar, servindo. Hoje em dia, por exemplo, que é uma coisa assim absurda, na época de Srila Prabhupada, só de pensar nisso seria uma coisa completamente disparatada. Tem aula de Hatha Yoga até dentro de templo, que é um processo de autorrealização para Satya Yuga. Satya Yuga. Mas tá bom, se a pessoa consegue ter um pouquinho mais através desse exercício físico, porque é só um exercício físico mesmo nessa era. Um pouco mais de concentração mental, um pouco mais de boa saúde, tá, é válido. Mas alguém pensar que vai executar Dhyama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, o sistema óctuplo de Yoga na Kali Yuga, tá alucinado. Tá alucinado. Porque isso aí só é possível quando a pessoa está vivendo no modo da bondade, quando esse planeta
exala modo da bondade, atmosfera de modo da bondade. Então, o yogi ia para a floresta, o yogi procurava um lugar adequado para asana, para se sentar, se situar, né? Normalmente era assim, num penhasco, na beira do penhasco, forrava com grama cuxa e pele de veado, sentava ali ia começar a meditação transcendental. Esse processo aí, que era para a autorização da Satya Yuga, na Era do Ouro. É igualzinho sentar numa academia na Avenida Paulista, né? Bom, aí ele se concentrava para começar. Primeiro procura um lugar adequado e senta, asana, faz de maneira adequada. Aí começa Jama. Jama significa nenhum sexo, nem pensar, quanto mais fazer. Isso é Jama. Isso é Jama. Será que isso é possível para o homem na Kali Yuga? Jama. Então, completo controle dos sentidos. Eu estou explicando tudo isso porque acham que eu tenho alguma coisa contra yoga. Eu não tenho nada contra yoga, mas eu tenho tudo a favor de Bhakti Yoga. Porque o que eu posso fazer? A verdade é essa, temos que falar a verdade. Então aí, quando alguém vive numa atmosfera dessas, onde é possível não só ele não ter nenhum sexo, como ouvimos na instrução dada a Pipalada, né? Nenhum sexo, nem pensar, quanto mais fazer. Como os 4 Kumaras falaram para o pai deles, o Senhor Brahma: não meu pai, não. Tudo bem que precisa procriar, é assim mesmo, né? E agora mais recentemente a Bíblia diz: crescei e multiplicai-vos. Tudo bem, mas isso aí complica muito. Nós não queremos, nós queremos meditação em Krishna no coração. Nós queremos meditação em Vishnu. Nós não queremos correr esse risco. Então, na Satya Yuga era assim, o homem era qualificado para isso e o planeta tinha atmosfera favorável para isso, a Era do Ouro. Aí, as pessoas tinham esse nível de vida longa, né? Meditavam 10 mil, 11 mil anos. Então, o yogi tinha condições de não só não executar nenhum sexo, bem como sequer pensar em sexo. Aí sentado ali, situado ali em asana, porque num penhasco assim, para ter proteção de animais, animal selvagem, para que se conviver com animais selvagens na floresta é sempre um risco, né? Procurava um lugar de proteção, um platôzinho na beira do penhasco, um abismo mesmo lá, sentava ali, ficava ali, asana. Aí começava Jama, nem pensar em sexo, quanto mais fazer. Depois Niyama. Niyama significava o quê? Que ele fazia só atividades regradas, bhajana kriya. Ou seja, ele tinha necessidades fisiológicas, ele tinha que comer, tinha que defecar, tinha que se banhar, tinha que tomar água, tinha que urinar, assim por diante. Então ele sentava ali, asana, e completamente Jama, sem nem sequer pensar em sexo, quanto mais fazer, e ficava ali. Quando tinha que fazer suas necessidades, quando tinha que fazer a sua espontânea adoração a Vishnu, que é o que ele estava buscando no coração, ele fazia sem especular, de maneira regrada. Comia só o necessário, dormia só o necessário e voltava para o seu... continuava. E assim, fazendo asana, situado dessa maneira, ele começava um processo de pranayama, que não é nada disso que a gente vê hoje em dia se falar, não executar pranayama, tá tudo bem. Pranayama é Kumbhakapura Karecha, cara. Você respira o ar adequado, você mantém o ar adequado, expele o ar sujo. E assim vai se purificando todos os chakras dentro do corpo, todas as passagens de ar. Essa é a purificação das passagens de ar, para que a alma,
Porque a alma flutua nos 10 ares que existem dentro do corpo, né? Até que a alma flutue puramente, num ar puro, que é o ar que fica purificado. Quando chega nesse nível aí, ela já está em condições, porque ela está vivendo de prana, de ar puro, ela já tem condições de sequer não ter mais que executar a niyama, se levantar dali para fazer atividades. Por quê? Cada vez menos. Por quê? Porque ela já, pratyahara, ela já entrou no próximo processo por força da purificação do ar dentro do corpo. Ela come já quase nada, bebe quase nada, logo tem pouca necessidade de executar atividades fisiológicas, não é assim? Então se descreve que o yogi, nessa situação, quando já está em pratyahara, pratyahara quer dizer, ahara é consumir, parar de consumir, ele parou de consumir tudo, parou de comer, parou de beber, parou, vai parando de dormir, parou. Então ele, vez por outra, uma folha que cai ali perto dele, ele pega e come, vez por outra, ele enfia a mão por baixo assim, arranca uma raiz e come um pedaço, vai se mantendo, até que ele chega na plataforma de Dharana, sem necessidade mais de executar, ter contato com os objetos do sentido, os seus sentidos, porque os seus sentidos estão já completamente apaziguados, não tem consumo, não tem agitação, não tem... parou. Então ele está com os olhos fixos no centro da Terra, está na ponta do nariz, e situado em asana, no asana de lótus, situado na posição de lótus, completamente absorto já em meditação e já esqueceu dos ditames, das exigências do corpo, já parou a mente, as ações da mente. Então ele não está mais pensando, sentindo e querendo, ele está fixo. Isso é Dharana. Então significa que, com um pouquinho mais de maturidade, dhyana. Ele está executando Dhyana Yoga. Isso é Dhyana Yoga. Isso aí é Dhyana Yoga. Isso aí é meditação transcendental. A partir daí, o próximo passo vai ser bem-aventurança. Vai ser Samadhi. Vai ser Nirvana. Completa absorção na relação com Krishna no coração por alcançar a perfeição do processo de meditação, autorrealização. Aí esse yogi que encontra Krishna no coração, e é Vishnu, Janardana, no coração, como Krishna falou, que ele está no coração de todos, né? Ishvara Sabha Bhutanam, Rijidesha Junatistati, está no coração de todos. Ele é o Paramatma no coração, a super-alma. Esse yogi encontrou. Quando esse yogi encontra Krishna no coração, só bem-aventurança. Ao deixar esse corpo, ele vive o tempo que está estabelecido como cota para ele respirar daquele prana puro que ele está flutuando nele como alma, meditando em Krishna no coração. Isso é um processo de autorrealização através de meditação transcendental que só em Satyuga é possível. Ele abandona o corpo, né? Ele sai pelo Brahmananda Chakra aqui, pelo cume da cabeça, pelo cume aqui da cabeça, na hora que acabou a missão dele nessa vida, nesse corpo, e entra em um planeta Vaikuntha, na sua relação com Krishna, porque ele meditou em Krishna a vida inteira, naquela forma que ele encontrou no coração, ele entra em Vishnu Loka, em Krishna Loka, com a mesma forma que Krishna tem, porque foi o que ele meditou, o que ele lembrou a vida inteira, o que ele lembrou na hora de abandonar o corpo, saiu e entrou em Vaikuntha, entrou e ganhou um corpo igualzinho de Krishna, se autorrealizou. Então essa é a meditação transcendental verdadeira. Esse é o processo de autorrealização, que inclui esses 9 processos: Dhyama,
Pranayama, Asana, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. 8. É isso aí. Agora, ouçam só o que está sendo explicado aqui no Bhagavatam. Por isso que o Bhagavatam é a nossa salvação. Prabhupada já começou citando um verso do Srimad Bhagavatam. Todo o resultado obtido em Satya Yuga através da meditação em Vishnu, em Treta Yuga através da realização de sacrifícios, tudo isso falamos, né? Lembra? Em Dwapara Yuga, através do serviço aos pés de lótus do Senhor, que é a adoração. Em Kali Yuga pode também ser obtido simplesmente cantando o Mahamantra Hare Krishna. Samadhi, que é o último estágio em Satya Yuga, começa quando o Bhakta começa a aprender a executar serviço devocional como Srila Prabhupada nos ensinou. Imaginem só. O serviço devocional, o Bhakti Yoga, já começa da plataforma de Samadhi. Aquilo que foi Krichena, super sofrido para o yogi chegar lá em Satya Yuga, ele tinha condições de chegar, podemos chegar agora na Kali Yuga, mesmo sendo assim tão Prajena, Upayusha, Savyakalu, Asmi, Juge, Jana, Amanda, Sumanda, Matayu, Mandabhagya e Upadruta, mesmo sendo kaliuguescos assim, com vida curta. Eu falei que em Kali Yuga se medita 10 mil, em Satya Yuga se medita 10 mil, 11 mil anos, em Kali Yuga se morre com 100 anos, no máximo. No máximo, se morre com 70, 60, não é assim? Então, ó rei, ó sábio, nesta férrea aérea de Kali, fala o Bhagavata, nesta férrea era de Kali, o homem tem vida curta, é preguiçoso, mentiroso, briguento, azarento e vive, acima de tudo, sempre perturbado. Mas o cantar do Mahamantra Hare Krishna outorga essa mesma bênção, tem esse mesmo poder nessa era, mesmo a gente sendo assim, do que um ser humano na Satya Yuga. Vejam o tamanho da dádiva disso, da misericórdia que é isso para nós na Kali Yuga. Agora, a gente tem que ter esses cuidados mínimos. Assim como está sendo explicado aqui, que só ficar adorando a deidade, mas não entender os devotos, não entender a posição transcendental do devoto puro, não respeitar o devoto puro, destrói tudo, não adianta, não traz avanço, também não podemos ficar pensando que vamos agora executar meditação transcendental, ou executar sacrifício de animais e vamos conseguir. Não. Nós temos que colocar primeiro no centro o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Primeiro, no centro, o serviço devocional baseado no cantar do Mahamantra Hare Krishna. E assim nós vamos satisfazer o Sr. Chaitanya naquilo que ele falou, que ele estava começando lá na Bengala Ocidental, há 532 anos atrás, o processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, e que esse cantar tomaria todas as aldeias, todas as vilas, todas as cidades, todos os estados, todos os países, se espalharia por toda parte e por todo o mundo. E quem fez isso? Srila Prabhupada. E o que devemos fazer é seguir os passos dele, sem inventar história. E usufruir dos outros adendos que ajudam a gente a avançar nesse caminho, como por exemplo a adoração à deidade, sem nos confundirmos. Não é assim? Não é simples assim? Tanto é que aqui Prabhupada citou no significado dele, aqui, o famoso Krishna Shakti Vina na Hritaya Pravartana, do Antya-lila, né, vida do Sr. Chaitanya. Esse verso, na verdade, fala que na Kali Yuga, Kali Kaleira, Yuga Dharma. O Dharma para Kali Yuga é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Kali Kaleira, Yuga Dharma. Krishna Nama Sankirtana. Krishna Shakti Vina na Hritaya Pravartana. Só que só vai ter força para cantar e para pregar e para cantar nessa era quem for empoderado por Krishna.
Disse claramente que Krishna Shakti Vina Nahitara Pravartana, sem ser autorizado, empoderado por Krishna, ninguém pode sair pregando os santos nomes do Senhor. Por quê? Porque existe um processo, gente, de Krishna Upadesha. O Sr. Chaitanya explicou. A gente tem que cantar de acordo com os ensinamentos dos acharyas. A gente tem que pregar de acordo com os ensinamentos dos acharyas. A gente tem que viver de acordo com a vida que os acharyas viviam. Senão o nosso canto vai ser infrutífero. Senão a nossa pregação vai ser fraca. Não vai acontecer nada, não vai virar nada. Aqui, Prabhupada citando de novo, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura. E explicando inclusive o que Srila Bhaktivinoda Thakura falou, né? Srila Bhaktivinoda Thakura fala que se mede o avanço de um Vaishnava, se mede a realidade da vida de tal Vaishnava vendo a quantidade e a qualidade do Vaishnava que ele faz. É só isso. É assim que se vê se alguém realmente é um devoto de verdade. Ele está convertendo as outras almas condicionadas ao culto do Vaishnavismo. Ele está fazendo com que essas almas se tornem devotas mesmo, dedicadas, autênticas, 100% dedicadas a isso só, a autorrealização através do cantar do Mahamantra Hare Krishna e a essa pregação para satisfazer o Sr. Chaitanya. Então esse é um Vaishnava de verdade. Não importa que nasceu assim nessa era de homens tão perturbados e tão fracos. Não importa. O que importa é que ele se qualificou para estar autorizado a pregar. Por isso também aí a gente fala, o que significa isso, se qualificar? Tem um item que é essencial, gente. Tem um item que o Bhagavatam estabelece que é essencial. Quer não perder o que se tem como dádivas materiais por karma e quer continuar avançando na vida espiritual, independentemente de ser Kiba, Vipra, Kiba, Nyasa, Shudra, Keninaya, Rei Krishna, Tattva Veda, Sei Guru Raya, quer se tornar um mestre na ciência da consciência de Krishna, independentemente de ser nascido numa família de comedor de cachorro, como é o nosso caso, que é pior, comedor de vaca, gado, comer vaca é muito mais pecaminoso que comer cachorro. Mas quer se tornar um mestre na ciência da consciência de Krishna? É só ser 100% dedicado e sério nesse processo. Aí não importa se nasceu numa família já de devotos, de brahmanas, eruditos, educados, se nasceu como um shudra, se é um sannyasi estrito, se é ou não, nada importa, nada importa. O que importa é que ele entendeu que tem um processo que a própria Suprema Personalidade de Deus deu para essa era, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, e ele vai levá-lo a sério, e leva. Ao se qualificar dessa maneira, ele tem força para tornar essa ciência da consciência de Krishna disponível para todos. Ele tem força para isso. Então, o Padma Purana fala, Srila Sanatana Goswami cita ele, que a Vaishnavo Mukhodgirna, Putran Harikatamrita, Shravana Naivakarta Vyam, Sarpa é cobra, serpente, Sarpostitam Jatapaya, que até a filosofia consciente de Krishna, até o Bhagavad Gita, o Bhagavata, o santo nome de Krishna, quando é falado, quando é distribuído, quando é propagado por um não Vaishnava, é como leite tocado pela língua da serpente. É veneno. É veneno. Então, antes de mais nada, a mensagem tem que ser levada por alguém que está qualificado para levar, que se qualificou para levar. E não importa o seu nascimento, como falamos aqui para vir para Kebaniasa. O Sr. Chaitanya enfatizou isso. Então, ouvir da pessoa certa, repetir da maneira certa, trilhar os passos Sattva-Vrite, desses acharyas, dessas pessoas certas. Esse é o caminho da perfeição. Dá para ser perfeito.
dá para conquistar esses mesmos resultados de Satya Yuga. Agora. E assim. Ouvindo e seguindo. Ah, Prabhu, eu não confio nisso aí não, que o homem da era de Kali é muito fraco, é muito vulnerável a fazer bobagem mesmo, errar, e a mente é muito, na Kali Yuga, muito, arrasta muito. Tudo isso é verdade mesmo. É verdade. Mas, por exemplo, Shukracharya falou no Bhagavata, o mestre espiritual de Bali Maharaja, que deu tudo para o anãozinho transcendental Vamanadeva, Krishna. Entregou tudo para Krishna, até o seu reino. Não tinha mais o que entregar, no terceiro passo deu a cabeça para Vamanadeva pisar. Porque Vamanadeva apareceu como um anãozinho, pediu uma doação para ele, não foi? Ele falou, eu não posso negar uma doação, é descendente de Prahlada Maharaja. Como que ele ia negar um pedido de doação, uma dana, uma caridade, que um Brahmana anãozinho pedisse? O Brahmanito, anãozinho, pediu, Vamanadeva, Urukrama, pediu, Trivikrama, deu 3 passos e tomou o universo. Me dá um pedaço de terra, um passo de terra. Ele falou, fica à vontade, claro. Só que com o primeiro passo de terra que ele deu, ele tomou metade do universo. Com o outro, ele tomou outra metade do universo cósmico material. Porque era Vishnu, Krishna. E, inclusive, não tinha mais onde pôr o terceiro passo. E Bali Maharaja olhou, falou, não tem problema não, já que não tem, põe aqui na minha cabeça. Ele deu a cabeça para Vamanadeva colocar o terceiro passo com o seu pezinho de lótus, que no primeiro já tinha furado a cobertura que delimita a entrada das águas de Kanadakasha e Vishnu deitado, oceano causal. E ao furar essa camada aí, entrou Ganga Mata, desceu o Ganges para a terra, entrou na terra. Por isso que foi a ponta do dedão dele, quando ele dá esse passo, que fura essa camada, e aí a água do oceano causal desce, Ganga Devi, a água que purifica tudo, o Ganges. Aí, Shila o mestre espiritual de Bali Maharaja, Shukracharya, olhou tudo aquilo ali e falou, olha, mantra tas, tantra tatidra, deixa kalaha, deixa kala e vasuta, deixa kala patra, o lugar, a pessoa, o tempo. Mantra tas, tantra tatidra, deixa kalaha vastuta, savam, karoti, nistidram, anusam kirtanam tava. Lembrei disso só para contar a história de que o argumento nosso de que somos fracos não dá. O próprio guru de Bali Maharaja ali, que estava contra a doação de Bali Maharaja antes, depois, resignado com o avanço do discípulo dele, falou, quando o santo nome do Senhor é cantado constantemente, quando se canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ainda que haja discrepâncias, falhas, erro na pronúncia do cantar dos mantras védicos, mantra tas tantatratidra, ainda que haja falha, discrepâncias, em seguir os princípios reguladores. Vejam só. Ainda que haja discrepâncias na adoração às deidades, no que diz respeito à qualificação da pessoa, tempo, lugar. Quem acha que Suzano não é um templo autorizado
desvalorizado porque não está na Índia, não é? Então, lugar, parafernália, porque a deidade está sendo adorada hoje em dia com metais que não são nobres, pedras que não são preciosas. Ainda que, como na Satya Yuga ou na Treta Yuga, é adorado com ouro, pedras preciosas, diamantes. Mas, ainda que haja discrepância no pronunciar dos mantras védicos, no seguir estritamente os princípios reguladores, no adorador de Krishna, na parafernália com que se adora a Krishna, no tempo, no lugar que se adora. Se o santo nome do Senhor é cantado, tudo isso se torna irrepreensível. Então, não vamos ser malandros, mas também não vamos desanimar. Por quê? Porque ser fraco nessa Kali-yuga não é novidade nenhuma, a novidade é ser forte. Mas nós não podemos desistir, nós temos que continuar, Tivrena, Bhakti Yogena, Jadita Purushampara, como almas determinadas, trilhando o caminho de Bhakti e usando o processo de cantar o santo nome, que outorga a liberação nessa era. Não é assim? Não é assim. Então qual que é o problema? Claro que não podemos ser malandros, temos que ter cuidados, como falei antes. Tem um item que é essencial para se perder tudo isso, e esse deve ser evitado, que é o quê? O distrato ao Vaishnava, a ofensa ao Vaishnava. Como fala o Bhagavatam, Ayushayam Yasho, Dharman Lokam Achishamevacha, Antishayan Si Savani Punsamahadatikrama. Se quisermos ser pessoas prósperas na vida espiritual, no processo de cantar o santo nome de Krishna e distribuir o santo nome de Krishna nessa era, nós temos que ter cuidado no relacionamento com os devotos, nós temos que ter cuidado no relacionamento com grandes personalidades santas, Vaishnavas. Por quê? Porque não precisa dar um tiro nele, não, nem chegar e xingar, nem dar um tapa na cara dele, do Vaishnava, não. A mera desatenção, o distrato, a falta de cortesia natural, que é aquilo que o Sr. Chaitanya falou, aquilo que, quando o Sr. Chaitanya fez várias perguntas para ouvir se os devotos estavam entendendo mesmo o que ele estava falando, ele perguntou se alguém sabia o que mais agradava a ele. Ele falou que o que mais agradava a ele era o relacionamento amoroso, o relacionamento respeitoso, a educação Vaishnava, o relacionamento de respeito entre os devotos. Isso era a coisa que mais agradava a ele, a etiqueta Vaishnava, ele falou. A etiqueta Vaishnava, que para um monte de assim chamado devoto hoje em dia, é coisa arcaica, bobagem, besteira, fora de moda. Aqui que é. Quem não observar isso, mesmo nesse processo tão simples, mas poderoso que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, dado por Srila Prabhupada, mesmo dentro da isma de Srila Prabhupada, vai se deparar com essas 5 perdas que o Bhagavatam descreve. Então nós temos que ter esse cuidado. Quais são as perdas? Ayushreyan Yashodharman, Lokamashisham Bevachahanti Shreyansi, Savani Punsamahadatikrama. Vai ter morte extemporânea, vai morrer antes do tempo. Vai perder toda a opulência que por natureza, agora por karma, teria. Se é que teria, vai perder, vai morrer antes do tempo, vai ter morte extemporânea, vai perder toda a sua opulência, vai perder toda a sua reputação, bens e bem-aventurança. Vai perder tudo e vai acabar no zero. É assim que se perde a chance de ser um Vaishnava cantor do Mahamantra Hare Krishna bem-sucedido, com o desrespeito, a falta de etiqueta Vaishnava no relacionamento com outros devotos. Só isso destrói. O resto tudo, Krishna pondera, Krishna tolera, como falou Bali Maharaj, como falou Shukracharya. Não tem problema se tiver falha
em estudar as escrituras, entender, pronunciar os sânscritos, os mantras védicos. Não tem problema se tem uma queda ou outra, deslize ou outro, como falou o próprio Narada Muni. Não tem problema se está adorando Krishna com falhas por causa da limitação do homem da era de Kali. Se está adorando com parafernália que não é a melhor, a mais rebuscada, a mais adequada. Não tem problema se está tendo falhas com a parafernália, as circunstâncias. Desde que o cantar do Mahamantra Hare Krishna não seja negligenciado. Desde que alguém coloque como meta, no centro, o cantar e o distribuir do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,